Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Reflexões bíblicas do pastor David Wilkerson. Primeiro, o segredo da presença de Deus. No Salmo 31, Davi nos apresenta a frase "o segredo da tua presença". Ele escreve: "Ó, quão grande é a tua bondade, que tens guardado para os que te temem, que fizeste para aqueles que confiam em ti diante dos filhos dos homens. Tu os esconderás no segredo da tua presença da soberba do homem. Tu os guardarás secretamente em um pavilhão da contenda de línguas." Salmo 31, versos 19 e 20. Davi está dizendo algo muito profundo aqui. Toda verdadeira força vem de se aproximar do Senhor. A medida de nossa força é proporcional à nossa proximidade com Ele. Simplificando, quanto mais perto estivermos de Jesus, mais fortes seremos. E toda a força de que precisaremos virá apenas por meio de nossa vida secreta de oração. Se apenas nos aproximarmos de Cristo, Ele se aproximará de nós, dando-nos diariamente um novo suprimento de força. Este é o segredo de sua presença. No Antigo Testamento, a presença do Senhor estava associada à arca. Israel acreditava que onde quer que a arca estivesse, a presença de Deus estava lá. E assim, onde quer que o povo viajasse, eles levavam a arca com eles. Vemos um exemplo dessa fé em relação à presença do Senhor com a arca em 1 Samuel 4. O diabo teme muito a presença do Senhor em nossas vidas. Ele treme só de pensar na proximidade de um crente com Cristo. Então, quando suas hordas demoníacas veem você orando todos os dias, na presença de seu Pai Celestial, todo o inferno clama: Deus está com este crente. Este tem a presença divina. O que podemos fazer contra isso? É por isso que Satanás fará tudo ao seu alcance para roubá-lo da presença do Senhor em sua vida. É por isso que ele quer afundar sua alma na dúvida e no medo. Ele quer que você esgote todas as suas forças. Ele usará tudo o que puder, até mesmo coisas boas, para evitar que você passe o tempo a sós com Jesus. Ele sabe que seu tempo com Cristo o torna vitorioso sobre os medos e ansiedades desta era. A palavra de Deus nos diz que podemos orar sem cessar. Esta é uma oração silenciosa em qualquer lugar a qualquer hora. Passei a acreditar que minhas orações mais importantes são aqueles sussurros silenciosos de agradecimento que ofereço a Ele durante todo o dia. Isso me mantém na consciência de Sua presença. Segundo, o teste final da fé. Chega um momento na vida de todo crente, assim como na igreja, quando Deus nos coloca no teste final de fé. É o mesmo teste que Israel enfrentou no lado deserto do Jordão. O que é esse teste? É olhar para todos os perigos à frente, as questões gigantescas que enfrentamos, os altos muros da aflição, os principados e potestades que procuram nos destruir e lançar-nos totalmente nas promessas de Deus. O teste é nos comprometermos com uma vida inteira de fé e confiança em Sua palavra. É um compromisso de acreditar que Deus é maior do que todos os nossos problemas e inimigos. Nosso Pai Celestial não está procurando uma fé que lide com um problema de cada vez. Ele está procurando uma fé vitalícia, um compromisso vitalício de acreditar nele para o impossível. Esse tipo de fé traz calma e descanso à nossa alma, não importa qual seja a nossa situação. E temos essa calma porque decidimos de uma vez por todas: meu Deus é maior. Ele é capaz de me tirar de toda e qualquer aflição. Nosso Senhor é amoroso e longânimo, mas não permitirá que seu povo permaneça na incredulidade. Você pode ter sido testado várias vezes e agora chegou a hora de tomar uma decisão. Deus quer uma fé que resista ao teste final, uma fé que não permitirá que nada abale sua confiança em sua fidelidade. Há tanta teologia em torno do tema da fé. Simplificando, não podemos conjurá-lo, não podemos criá-lo repetindo "eu acredito, eu realmente acredito". Não, a fé é um compromisso que assumimos para obedecer a Deus.
A obediência reflete a crença. Quando Israel enfrentou Jericó, o povo foi instruído a não dizer uma palavra, mas simplesmente marchar. Esses crentes fiéis não sussurravam para si mesmos: ajude-me a crer, Senhor, eu quero tanto acreditar. Não, eles estavam focados na única coisa que Deus lhes pedia: obedecer a sua palavra e seguir em frente. Isso é fé. Significa colocar o seu coração para obedecer a tudo que está escrito na palavra de Deus sem questionar. E sabemos que, se nossos corações estiverem determinados a obedecer, Deus garantirá que sua palavra para nós seja clara, sem confusão. Além disso, se Ele nos ordenar a fazer algo, Ele nos fornecerá o poder e a força para obedecer. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel 13:10. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Terceiro, o testemunho do Espírito. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5:6. Há momentos em que o testemunho interior do Espírito Santo não me permite ficar quieto. O Espírito está dentro de mim e eu tenho que falar. O Espírito Santo habita em nós para revelar o que é verdadeiro e o que é falso. Ele fala com uma voz mansa e delicada no fundo do coração. Muitos de nossos antepassados acreditaram nessa operação do Espírito nos crentes. Eles pregaram muito sobre ter o testemunho, mas não ouço mais essa verdade sendo pregada. Na verdade, o testemunho do Espírito é praticamente inédito na maioria das igrejas hoje. Os crentes precisam do testemunho do Espírito como nunca antes, e vamos precisar dele cada vez mais à medida que o dia do Senhor se aproxima. Satanás veio descaradamente como um anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Suas seduções malignas irão florescer. Falsas doutrinas, falsos mestres, falsos evangelhos. O testemunho interior do Espírito opera segundo o princípio da paz. A paz de Deus é a maior coisa que você pode ter. E quando sua paz for perturbada, pode ter certeza que o Espírito Santo está falando com você. Quando há uma perturbação em seu espírito, um abalo e um tumulto bem no fundo, Deus está lhe dizendo que é algo falso. Você sentirá seu constrangimento, sua dor e raiva. E que a paz de Deus reine em vossos corações. Colossenses 13:15. Qualquer pecado oculto e não arrependido roubará do crente sua preciosa paz. Seu coração será dilacerado pela culpa, condenação e medo, e o Espírito falará apenas 2 palavras para ele: arrependa-se, fuja. Sim, o Espírito falará com você para corrigi-lo. Ele lidará com você sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Mas quando se trata de lhe dar direção, isto é, a voz mansa e delicada que lhe diz o que fazer e para onde ir, ele não operará em um vaso impuro. Se você persistir no pecado, se não o confessar ou lidar com ele, seu coração o alimentará com um fluxo constante de mentiras. Você ouvirá ensinamentos que o deixarão à vontade em seu pecado. Você pensará: meu problema não pode ser tão ruim assim. Não me sinto condenado. Mas você será totalmente desviado. Isaías fala de um povo que saiu alegando desejar o verdadeiro conselho de Deus. Eles disseram: apresse-se e apresse a sua obra para que a vejamos, e que o conselho do Santo de Israel se aproxime e venha, para que o conheçamos. Isaías 5:19. Mas essas pessoas tinham engano em seus corações e acabaram pervertidas em todos os seus conselhos. O pecado havia pervertido o julgamento deles. Como resultado, eles não foram capazes de discernir o mal. E as coisas que eram santas e puras, eles chamavam de injustas. Isaías disse a respeito deles: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que trocaram as trevas pela luz e a luz pelas trevas, que põem o amargo no lugar do doce e o doce no lugar do amargo. Isaías 5:20. Quarto, o terno amor do Pai. É difícil para muitas pessoas pensar em Deus como um pai amoroso.
Eles não podem deixar de ver Deus através dos olhos de experiências passadas como um pai ou um padrasto ímpio. É tudo tão triste. Mas ouça como Deus se descreveu a Moisés. O Senhor Deus, misericordioso e clemente, longânimo e grande em bondade e verdade, guarda misericórdia para milhares, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Quando estamos em meio a muitas provações, tendemos a esquecer o que Deus disse sobre sua própria natureza. No entanto, se apenas acreditássemos nele em tais momentos, teríamos tal segurança em nossas almas. De capa a capa, a Bíblia fala conosco como a voz de Deus, revelando quão terno e amoroso Ele é. Ele é rápido em perdoar, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. Ele é paciente conosco, cheio de ternura e misericórdia. Grandes são as tuas misericórdias, ó Senhor. Salmo 119, verso 156. Ele é lento para se enfurecer e se irar. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e grande em misericórdia. Salmo 145, verso 8. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e tardio em irar-se e de grande bondade, e Ele se arrepende de fazer o mal. Joel 2:13. Quando você for adorar o Senhor em oração, tenha muito cuidado com o tipo de imagem de Deus que você leva à presença dEle. Você deve estar totalmente convencido de que Ele te ama e que Ele é tudo o que diz ser. É claro que Deus tem um amor geral pela humanidade que pode ser abraçado por qualquer um que se arrependa do pecado. Mas também existe no coração de Deus outro tipo de amor, um amor especial por seus filhos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Salmo 100, verso 2. Deus quer que você confie tanto em seu amor por você, que seja um testemunho de alegria e bom ânimo. Amém.